Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Principal meta do brasileiro para 2018 é guardar dinheiro ou sair do vermelho. É o que aponta a pesquisa SPC Brasil. A maioria dos entrevistados pretende fazer alguma reserva financeira. Nas ruas, a população fala dos planos para o novo ano. Vou estar poupando e investindo também para poder alcançar as metas que eu quero. O governo federal libera mais de R$500 mil para a modernização do Banco de Alimentos de Osasco. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Ô, Spencer, o que é isso? Jumanji. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. É agora no Câmara Notícias. Os brasileiros viraram o ano com a sensação de que o auge da crise econômica ficou para trás, mas ainda acham que é importante saber se planejar financeiramente para 2018. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 45% dos entrevistados pretendem juntar dinheiro e 27% desejam pôr as contas em dia. O cartão de crédito vai ficar mais dentro da carteira. As contas da casa vão ter que ser melhor organizadas e planejadas. E vai ser preciso arranjar um trabalho extra para complementar a renda. Os brasileiros revelam algumas medidas que vão precisar tomar para superar a crise econômica e tentar um ano melhor em 2018. Segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 54% dos brasileiros estão otimistas com o cenário econômico para 2018. Otimistas, mas nem tanto. A renda per capita diminuiu e isso é um reflexo que demora algum tempo para se reabilitar. As famílias começam a pensar mais em economia, começam a pensar mais em poupar, em fazer uma reserva econômica. Quando perguntados sobre a expectativa para a economia em 2018, numa escala de 1 a 10, a nota média dos entrevistados foi de 5,7. E a expectativa da vida financeira pessoal ficou com nota 6,7. Na pesquisa, 55% dos entrevistados responderam que a economia piorou em relação a 2016. Apenas 13% acharam que o cenário melhorou. 85% das pessoas tiveram que fazer algum corte no orçamento. 63% deixaram de comer fora de casa e 56% de comprar itens de vestuário, calçados e acessórios. A palavra de ordem para 2018 é planejamento. Por isso, a maioria dos entrevistados pretende fazer alguma reserva financeira. Nas ruas, a população fala dos planos para o novo ano. Vou estar poupando e investindo também para poder alcançar as metas que eu quero. Organizar um pouco de dívida, do ano de 2017 e meu planejamento é de montar um próprio negócio. Vou arriscar, esse ano de 2018. A dica é conhecer qual a quantidade de dinheiro que você tem. Isso pode te orientar em qual a possibilidade de investimento optar, o prazo e conhecer o mercado de investimentos um pouco melhor, porque temos opções de fundos de investimento, de ações, de poupança, que pode agregar um pouco de renda em relação à expectativa que se tenha dentro desses aspectos. Osasco está entre os 11 municípios paulistanos que receberão um repasse do Ministério do Desenvolvimento Social para a modernização do Banco de Alimentos. O anúncio das cidades contempladas foi feito em São Paulo na última quinta-feira. No total, a cidade receberá mais de R$504 mil. Os recursos poderão ser aplicados, por exemplo, na compra de equipamentos para a montagem de uma cozinha experimental, aquisição de um caminhão ou compra de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs para servidores. A água é fundamental no nosso dia a dia, mas nós não estamos sabendo usar esse recurso. E o pior, ela pode acabar. O desafio, segundo especialistas, é diminuir o desperdício na irrigação e seguir economizando o consumo. Bombeiro e inventor, o Josemar bolou um sistema que reutiliza a água da máquina de lavar automaticamente.
vem da necessidade que as donas de casa também têm de fazer o reaproveitamento da água da amaciante, que é feito de forma manual. E tendo em vista também o racionamento que já está aí visível hoje e os efeitos estão sendo muito críticos. A invenção já tem até cliente, a cunhada dele, e ela garante que a novidade derrubou a conta d'água. Olha, eu já cheguei a pagar aqui em casa R$180. Agora eu estou pagando a taxa mínima, que é R$60. Moradores de Brasília, os dois sofrem com a falta d'água. A capital do país enfrenta hoje a maior crise hídrica da história. Pode até não parecer, mas a água não é infinita. Na verdade, ela faz parte de um ciclo. Depois da evaporação, uma parte das nuvens vira chuva. Do que cai, uma porção se infiltra no solo e ajuda a formar os lençóis freáticos. Já uma outra parte da água da chuva escoa e alimenta lagos, rios, córregos, e o ciclo se reinicia. E esse movimento é contínuo. Então isso é o ciclo que é a água. Então a gente pode dizer que a água que tem no planeta Terra, ela é finita, é o mesmo volume de água que está circulando continuamente. Daí a necessidade de não desperdiçar água. Na capital do país, existem 308 nascentes catalogadas. Pontos como esse, que dão origem a ribeirões, rios, represas. Só que nem todas essas nascentes têm condições perfeitas hoje. Nesse parque que fica no coração de Brasília, a gente encontra esse cenário ideal. E que cenário é esse? Uma nascente, como essa aqui atrás de mim, rodeada por muita mata. Essa relação é fundamental, não só para preservar as nascentes, como também os rios. Apaixonado pela natureza, esse ambientalista estuda o assunto há mais de 20 anos e costuma dizer que água se planta, ou seja, ela é a base de tudo. Quando a gente retira a floresta e planta milho, planta soja, planta cana, a gente colhe aquilo. 8 meses fica solo descoberto. Então uma chuva de 50 milímetros em uma hora, boa parte dela se perde, corre superficialmente, carrega solo para os rios. Então tampa, diminui a calha dos rios e não infiltra no solo, não abastece as nascentes. A gente perde essa água. Quando era floresta, não perdia. No mundo, 60% da água é usada na irrigação, para produzir alimentos. 15% vão para a indústria e outros 15% para o abastecimento humano. Outros usos ficam com 10%. Sistemas de irrigação mais eficientes, que usem menos água, né? E que consiga a máxima produção de alimentos. Tem que bater nessa tecla de reduzir o consumo, de diminuir o tempo do banho, de diminuir todas essas ações que se falam cotidianamente, que a gente ouve nas rádios, ouve nas TVs, deve ser ainda mantido isso, porque a gente ainda usa muito mais água do que seria necessário. Você está com crianças em casa nestas férias? Então preste atenção em algumas dicas para que os pequenos possam brincar em segurança. Passou o Natal, passou o Ano Novo, mas as festas para as crianças estão só começando. Afinal de contas, a gente está no período de férias. E é nesse período que os pais têm que ter muita atenção. Só no Brasil, 122 mil crianças são hospitalizadas todos os anos por conta de acidentes domésticos. O Theo e a prima dele vão passar as férias brincando em casa. A partir daí, começam os cuidados. Então, tenente, a primeira coisa que a gente pensa quando olha uma criança, a gente pensa no brinquedo. Então, com esses brinquedos aqui, qual que é a principal dica? A nossa principal dica é que cada brinquedo ele é feito para uma idade específica. Então, que os pais, antes de dar esse brinquedo para a criança, eles olhem a classificação etária desse brinquedo para que pequenas peças, brinquedos muito pequenos como esses, podem causar assim, um engasgamento dessa criança e podem causar um acidente. E não é só com os brinquedos que os pais devem ficar de olho. Nesses produtos, só os adultos podem mexer. A gente pede que fique guardado em um armário separado, então escondido dentro da área de serviço, então que a criança não tenha contato com esse tipo de produto. E a gente fala muito também dos cosméticos, que alguns não dão muita atenção. O cosmético é um produto químico como o produto de limpeza e também deve ser mantido dentro de um armário, guardado para a criança não ter contato. Na hora de cozinhar, é fundamental evitar o risco de queimaduras. As tomadas e equipamentos elétricos de toda a casa devem ser protegidos de crianças mais curiosas. E para janelas, um investimento que salva vidas. Principalmente em casas em que a gente tem mais de um andar, né? A gente fala até em casas normais, que o pessoal acha que não, é só em apartamento que eu devo ter. Não. Mesmo na sua casa, é interessante ter essa tela de proteção, porque uma pequena altura, dependendo do tipo de tombo, tipo de queda que essa criança tenha, pode gerar graves acidentes. Então é interessante que, se você der um sofá ou uma cama, que ela também fique
afastado um pouco da janela. E se você tem essa tela, ela já te dá essa segurança, esse resguardo. Então, tem que ter sim a tela e a rede de proteção. E veja também no Câmara Notícias os desafios de 2018 para o Supremo Tribunal Federal. 2 deles têm relação direta com a Operação Lava Jato. A prática da condução coercitiva de acusados pela polícia para a realização de interrogatórios acabou sendo proibida pelo ministro Gilmar Mendes por meio de liminar, mas ainda precisa ser julgada em plenário. E o otimismo do setor de material de construção. 2017 fechou com 6% de crescimento em relação ao ano de 2016, que foi um dos piores da história do varejo. Já 2018 tem expectativa de crescimento de 8,5%. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em 2017 foi um ano intenso no Supremo Tribunal Federal. Foram julgados 123 mil processos e algumas vezes a Corte assumiu um papel de protagonista, inclusive sendo alvo de críticas. Para este ano, a pauta terá votações importantes que ficaram suspensas. O Supremo Tribunal Federal encerrou o ano com números positivos. Foram julgados 123 mil casos. Decisões importantes foram tomadas. Os ministros entenderam ser constitucional a reserva de 20% de vagas para negros em concursos públicos. Proibiu o uso do amianto em todo o país. Liberou o ensino religioso e a promoção de crenças em escolas públicas. No que diz respeito à Operação Lava Jato, mais de 800 processos foram instaurados e cerca de 3.500 decisões e despachos proferidos. Em vários momentos, a Corte assumiu o papel de protagonista e chegou a ser criticada por chamar para si o debate sobre temas que seriam de responsabilidade do Poder Legislativo. Quando o Supremo toma uma decisão que contraria o Poder Legislativo, cria-se um conflito. Mas eu penso que o Supremo tem sabido administrar esse conflito por meio de um diálogo institucional. Quer dizer, o Supremo toma a sua decisão de forma como deve ser, de forma imparcial, independente, mas ao mesmo tempo percebe que o outro poder é também um poder e que merece, portanto, respeito. Mas o ano terminou sem que o Supremo decidisse sobre temas polêmicos. 2 deles têm relação direta com a Operação Lava Jato. A prática da condução coercitiva de acusados pela polícia para a realização de interrogatórios acabou sendo proibida pelo ministro Gilmar Mendes por meio de liminar, mas ainda precisa ser julgada em plenário. A competência da Polícia Federal para firmar de forma independente acordos de colaboração premiada começou a ser julgada, mas a análise não foi concluída. O Supremo retoma as atividades no dia 10 de janeiro e a tendência é de que sejam priorizados os processos que têm relação com a eleição. Um tema de muita urgência, por exemplo, é a definição sobre a validade ou não das candidaturas avulsas, que é quando o candidato concorre na eleição sem ter filiação a um partido político.
Se eles não definirem essa situação até mais ou menos junho, em agosto não vai haver uma enxurrada de candidatos avulsos, ou seja, candidatos sem partido político, tentando registrar sua candidatura. Há uma grande expectativa sobre o julgamento que vai decidir sobre a prisão após condenação em segunda instância, que afetaria diretamente a candidatura do ex-presidente Lula e de outros políticos que pretendem concorrer nas eleições. Nós podemos ter uma reviravolta, já que o placar foi tão apertado e um ministro, que foi o ministro Teori Zavascki, faleceu, foi substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, e um dos ministros que foi a favor da execução provisória, o ministro Gilmar Mendes, manifestou, pelo menos em princípio na mídia, posição contrária, deu a entender que mudaria de posição, pelo menos em princípio. Mas em ano de eleição, especialistas concordam que o Supremo deve evitar temas muito polêmicos, que têm grande repercussão na sociedade. A descriminalização do aborto e do porte da maconha, por exemplo, são ações que têm poucas chances de entrar na pauta. São assuntos que vão fazer o país pegar fogo. E nós estamos no ano eleitoral, então eu imagino que isso não venha para a pauta. Seria um palpite meu, sem nenhuma bola de cristal, mas eu imagino que não viria para a pauta. Agora, para 2019, eu acho que o assunto estaria mais maduro dentro do Supremo para isso acontecer. O ano começa com otimismo no setor de material de construção civil. Uma pesquisa da Associação Nacional de Comerciantes mostra que o faturamento das lojas cresceu 6% no ano passado. Agora, a expectativa é de que as vendas aumentem em 8,5%. Manuel é pintor e sente na pele os altos e baixos do mercado da construção civil. Em termos de obras, por exemplo, a gente não tem a mesma coisa que era mais antigamente. 2014, 2013, já deu uma diminuída bastante. Empreiteiro há quase 40 anos, Luiz fez 15 obras e empregou 12 funcionários no ano passado. Bem menos do que há alguns anos atrás. Ainda assim, ele aposta que em 2018 não vai faltar trabalho. Já está surgindo um novo serviço para os arquitetos, depois vem para nós, né? Então estou achando que vai melhorar bem, sim. Por falta de dinheiro, Anderson teve de parar por 6 meses uma obra no restaurante dele. Ele voltou a investir em outubro e continua a gastar. Como é uma reforma que eu já tinha começado, não tem como eu voltar atrás, é um estabelecimento comercial, então eu não tenho como, eu tenho que voltar a investir para poder recuperar o investimento na reforma. As lojas de materiais de construção têm sentido uma pequena melhora no mercado. 2017 fechou com 6% de crescimento em relação ao ano de 2016, que foi um dos piores da história do varejo. Já 2018 tem expectativa de crescimento de 8,5%. É o que aponta uma pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Além de mais otimistas, quase 4 de cada 10 têm a intenção de investir no negócio em 2018. Tem ainda uma grande parte de compras ainda retida, que o cliente ficou em dúvida de fazer, ou fazendo por etapa. A tendência nossa é que essa compra venha esse ano, com o consumidor mais confiante e até diminuindo o desemprego no Brasil. 43% dos brasileiros já ouviram falar em trombose, mas não sabem como prevenir a doença, segundo o Ibope. E esse dado pode ser ainda mais preocupante no período de férias. Muita gente quer viajar, pegar estrada de carro próprio, ônibus ou avião. Mas é preciso ter cuidado com os destinos mais longos. Afinal de contas, nesses períodos em que se fica mais tempo parado dentro dos veículos, ocorrem os problemas de saúde. Entre eles, um que tem sido bem frequente, que é a trombose. Recentemente, a atriz Suzana Vieira foi diagnosticada com a doença ao passar mal durante um voo, quando voltava de Miami, nos Estados Unidos. A angiologista Eliane Luzia Mendes explica o que é trombose. A trombose é a formação de coágulo dentro das veias profundas. A causa da trombose tem diversas causas, mas principalmente sedentarismo, uso de hormônio, de anticoncepcional, cigarro, algumas doenças que a gente chama de trombofilia, que é uma alteração da coagulação do sangue de origem genética ou adquirida.
obesidade, pós-operatório, mas o pós-operatório normalmente é porque fica mais imobilizado mesmo. E para quem vai viajar para locais mais distantes, a especialista alerta para as medidas que devem ser tomadas. Parar, se for de carro, parar de 2 em 2 horas, dar uma movimentadinha. Se for de avião, levantar, andar no corredor. Se não tiver muito essa possibilidade, sempre movimentar as pernas. Mais importante, se for viagens longas, viajar de meia, mas uma meia prescrita pelo angiologista. E depois do intervalo você vai ver. Caixa reabre linha de crédito imobiliário mais barata para imóveis usados. Para comprar um imóvel pelo Procotista, o trabalhador deve comprovar no mínimo 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. E as estreias desta semana no cinema. Ô, Spencer, o que é isso? Jumanji. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Vamos jogar? Caramba! Caramba! Não acredito. Fridge? Sou eu. Quem é você? Sou eu, Spencer. Marta? É. Acho que fomos sugados pro jogo e viramos os avatares que escolhemos. Quer dizer que eu sou Bethany. Até já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe até e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. A Caixa Econômica Federal reativou este mês a linha de financiamento habitacional Procotista. Com juros mais baixos, essa opção é destinada à compra de imóveis por trabalhadores que tenham conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Juntar dinheiro, decidir comprar um imóvel, achar o local ideal e fechar a transação nem sempre é fácil. Mas com a ajuda de um financiamento, o processo pode se tornar mais ágil. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de empréstimo imobiliário Procotista, uma das mais baratas do país. As taxas de juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. A Caixa disponibilizou 4 bilhões para a linha de crédito. Para comprar um imóvel pelo Procotista, o trabalhador deve comprovar no mínimo 36 meses de trabalho sob regime do FGTS ou saldo em conta vinculada de, no mínimo, 10% do valor da avaliação do imóvel. O financiamento não é concedido a proprietários de imóveis no município onde a pessoa mora ou trabalha, ou a quem tem financiamento no sistema financeiro de habitação em qualquer parte do país. É possível financiar até 70% dos imóveis antigos e 80% das unidades novas. Ganha quem vende e ganha quem compra. A gente já tinha uma expectativa muito boa para 2018, né? Expectativa de retomada de preço do mercado, e com essa notícia do Procotista, melhor ainda, porque a gente vai ter mais clientes interessados em comprar, ou aquele cliente que está interessado em comprar, mas não conseguir, agora ele vai conseguir. Então a gente vai conseguir fazer muito mais negócio, vai aquecer mais ainda o nosso mercado, vai acontecer muito mais vendas de imóveis. Você já deve ter ouvido falar no poder terapêutico das plantas, não é mesmo? No Espírito Santo, uma horta é responsável pela melhora na saúde de detentos de uma penitenciária do estado. Tem hortaliças, muitas hortaliças, temperos, ervas medicinais. Olhando assim, parece uma horta como outra qualquer, não é mesmo? Mas não é não. Adivinha onde nós estamos? Dentro de uma penitenciária. Essa aqui é a Penitenciária Regional de São Mateus. E essa horta aqui começou pequenininha e nós já temos mais de 60 canteiros como esse.
Aqui as plantas têm poder terapêutico para os internos. A direção da unidade percebeu que os internos com mais de 50 anos sofriam de vários problemas de saúde. E aí, o que fazer? Surgiu a ideia da horta e os resultados logo começaram a aparecer. Há anos atrás eu passava muito mal, eu sou diabético e a minha glicose foi até a 400, né? Eu sou hipertenso, né? Estava muito alta a minha pressão. De repente, já com a TEL aí, a direção da cadeia, né? Deu uma oportunidade muito boa pra gente nessa horta aqui. Antes de vir pra cá, eu vivia meio assim, meio doente, porque a minha vida era só para trabalhar. Depois eu caí na cadeia, aí eu ficava doente. O que o senhor tinha? Eu, assim, de fraqueza no corpo. Eu fui resultando e já tinha um servicinho aqui na horta e agora eu tô dando bem. O que você percebeu de melhoras na saúde deles depois que eles começaram a trabalhar aqui na horta? A qualidade de vida, sem dúvida. A imunidade melhorou, gripe, essas coisas, nada. Bom humor, eles vêm com vontade. A capacidade funcional deles, até os que têm algum probleminha funcional, né, mais elevado aqui melhora, porque eles caminham, então eles fazem alguns exercícios. Todos eles, não tem um que queira assim, eu quero sair da horta, não. E os alimentos produzidos aqui são consumidos aqui mesmo, no refeitório da unidade. Tudo que é produzido aqui, consumido aqui, no refeitório, pelos funcionários, pelos internos. Quando a gente tem uma demanda maior de produção, a gente dá aos funcionários para levar. A gente também doa, a gente já doou para fora, porque a gente acha que é pequenininho, que não vai produzir, mas produz. Produz bastante. É muito bom, sem agrotóxico nenhum, tudo natural. E a alimentação é daqui mesmo. Nós colhemos daqui para a própria alimentação nossa. E, graças a Deus, a gente trabalhando, a gente para de pensar muitas coisas, a mente da gente vai melhorando cada vez mais. E a saúde também. E a saúde está ótima, graças a Deus, e melhorou muito. A Prefeitura de Osasco abre na próxima segunda o período de inscrições para o curso Libras para Todos. Os interessados em aprender a linguagem dos sinais devem ter mais de 14 anos e comparecer à sede da Secretaria de Assistência Social, que fica na Rua da Saudade, 180, no Bela Vista. Para mais informações, ligue 2183-6728 e fale com Daniela. Hora do cinema aqui no Câmara Notícias, hoje com 3 dicas. E a gente começa pelo principal destaque da semana, Jumanji, Bem-vindo à Selva. Na nova versão de Jumanji, um clássico de aventura que marcou a infância de muita gente por aí nos anos 90, 4 adolescentes são mandados para a detenção no colégio e acabam descobrindo um antigo console de videogame. O grupo decide experimentar o achado e todos são sugados para dentro da selva onde acontece o jogo. A partir daí, o jovem atleta, a garota popular, o nerd e a antissocial assumem os avatares dos personagens que escolheram. Uma trama que garante boa diversão, mas que talvez só falhe ao criar um vilão genérico. Miga, esse cara é tudo de bom. Detesto esse jogo. Todo mundo correndo! Se não quisermos ficar em Jumanji, temos que nos unir. Vai ver, estamos todos em coma. O quê? Aquela máquina velha pode ter executado. Cara, vai lá logo salvar ela. Eu é que não vou lá. Você tá legal? Ainda sou barrigudinho, né? A outra dica é a comédia The Square, a arte da discórdia. Vencedor da Palma de Ouro de Cannes de 2017, o filme é o candidato sueco na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar de 2018. Com humor inteligente, The Square propõe, entre tantas questões, um debate ácido sobre a arte contemporânea. A trama gira em torno de Christian, um respeitado curador que tenta desesperadamente atrair visitantes ao museu que dirige em Estocolmo. Sua mais recente iniciativa é a instalação de uma obra chamada The Square, que consiste num quadrado desenhado no chão, onde os transeuntes são convidados a ajudarem uns aos outros. Mas quando o celular de Christian é roubado, ele perde o controle, afetando todos a seu redor e até mesmo a reputação do museu.
E fechando nosso boletim, tem a animação Viva a Vida é uma Festa. No novo filme da Disney, Miguel é um menino de 12 anos que sonha em ser um músico famoso, mas precisa lidar com a desaprovação de sua família. Decidido a virar o jogo, ele se une ao encantador trapaceiro Hector em uma jornada pela Terra dos Mortos. É sua chance, Thiago. Os fogos! O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma nova massa de ar seco vai avançar sobre o estado de São Paulo nesta quinta-feira, afastando as nuvens carregadas da região. A Grande São Paulo ainda começa o dia com bastante nebulosidade, mas o tempo vai abrir já no período da manhã. O sol predomina, esquenta à tarde e não há previsão de chuva. Na capital, mínima de 18, máxima de 27 graus. Mogi das Cruzes terá mínima de 17 e máxima de 26 graus. Ainda há previsão de sol e calor para os próximos dias. As pancadas de chuva retornam a partir de sexta-feira. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.